A melhor maneira de demonstrar uma grande quantidade de dados para o usuário final de uma aplicação web é um componente chamado grid. Olá, meu nome é Daniel e eu falo em nome da BSUS. Nós estamos com uma série para falar sobre XJS e você é o nosso convidado para se inscrever no nosso canal e nos acompanhar em nossas redes sociais. O grid do XJS, eu arrisco a dizer para você que ele é o melhor grid do mercado para as funcionalidades para uma aplicação web. E por que eu falo isso? Porque um dos motivos para eu começar aqui na empresa, junto com a equipe aqui, nós começarmos a desenvolver com XJS foi o grid. Porque o grid na época, quando a gente começou, ele era a versão 4.2 e ele era fantástico desde aquela época. Então no vídeo de hoje nós vamos cobrir o grid. Na verdade eu só vou fazer um overview em cima dos exemplos da versão Classic, ou seja, para a versão desktop, para a versão web, mas que o foco é rodar em browsers para desktop. E para você entender qual que é o potencial do componente como um todo. Então, nós estamos aqui no browser já vendo a documentação do componente grid, inclusive já estou marcando aqui para você que é o Classic Toolkit, e eu vou deixar esse link aqui na descrição para você poder ver e entender como é que funciona a configuração de coluna, quais são os tipos de coluna. Já tem muito tipo de coluna novo no XJS 6, que já é uma mão na roda para adiantar muito trabalho que antes a gente tinha que ficar fazendo na mão. Mas mesmo assim, mesmo antes, o grid já era fantástico e esse aqui já está assim, sensacional. Então eu vou deixar esse link na descrição para você explorar melhor. Tá? E nós vamos já direto para os exemplos. Essa página aqui demonstra uma série de exemplos de funcionamento do grid. Eu também vou deixar o link na descrição e vocês vão poder acompanhar como é que funciona esses grids aqui. Então assim, o primeiro grid que eu queria separar para você é o básico. Já no próprio básico aqui, ele já dá algumas demonstrações de como é que os dados são renderizados, né? Então esse aqui é um grid bem simples, tá? Do XJS. Nessas páginas de exemplo, ele tem aqui uma aba de detalhe bem aqui do lado direito. Você pode expandir ela e a partir do momento que você estiver expandindo ela, você vai ver aqui quais são as configurações que ele está utilizando para poder fazer a renderização desse grid. Então é bem legal porque assim, já aqui você já começa a ver e entender como que esse grid funciona. Esse grid aqui é bem básico, ele já tem algumas opções já falando que ele é collapsible, ou seja, ele pode ser minimizado, ele pode ser multi-select, ou seja, eu posso colocar várias linhas. Ele tem não tem as bordas no cabeçalho que separa os cabeçalhos aqui, ele está falando que é falso. Ele tem o State ID, esse State ID é bem legal porque você pode salvar a configuração dos tamanhos de coluna que o usuário define na aplicação com ele mesmo e depois você pode restaurar isso. Então é como se o usuário olhasse para aquela funcionalidade, visse um grid e ele configurasse alguns tipos de coluna e lá ele quisesse deixar de um jeito mais confortável e agradável para ele. A aplicação, quando recarregar, vai voltar com essa configuração. Então o State ID ele serve para isso, desde que tenha também a propriedade Stateful True. Enfim, eu vou navegar pelos exemplos, eu vou deixar vocês depois virem aqui e poder explorar melhor esses outros exemplos, tá? Vamos voltar aqui. Vamos ver os grids, o grid que agrupa linhas. Então, esse aqui é bem legal porque assim, ele já vai falar qual que é a store que ele tá, uma store de restaurante, pelo que ele tá falando aqui. Ele já fala que ele precisa da feature grouping, ou seja, o grid, vocês vão ver que ele tem algumas features dentro lá do XJS, no próprio sistema de classe dele, lá na documentação, você vai conseguir ver quais são as features que o grid tem disponível hoje. E lá você pode ir ativando para ir usando conforme a sua necessidade.
Aqui ele já fala que ele tem uma barra de ferramenta, que é essa barrinha aqui do lado aqui, ó. E com mais e menos, ou seja, para expandir todos os grupos, ó, vamos lá. Então vamos clicar, vai expandir todos os grupos. Vamos clicar no botão de menos, vai recolher todos os grupos. Então é bem interessante porque ele vai mostrar aqui para vocês como que os grupos são feitos. Lembrando que o agrupamento ele é feito na Store, tá? Então tem que deixar bem claro isso para você. Embora você ativa a funcionalidade no grid através do uso da feature, você precisa agrupar o dado na Store. Aqui você já tem o view model, você já tem o seu view config, a barra superior e a barra inferior. E quer ver? Vamos achar aqui aonde ele está agrupando. Ele está falando aqui, tem uma Store. E a gente vai vir aqui, ó. Olha lá. A Store é uma Store de restaurantes. Aqui já tem os dados. Lembra lá que eu falei em Store sobre dados armazenados direto na memória? Aqui é um exemplo. Ele já fala como é que ele quer que essa Store vai ser ordenado, então ele já deixa configurado isso. E aqui o principal, ele deixa configurado qual que é o campo que ele vai agrupar esse grid. Uma coisa que não tem aqui, mas tem uma feature que faz isso, eu não sei se a gente vai ver aqui mais para frente, você também tem uma outra feature que você vai somar valores do mesmo modo que você está agrupando. Então você consegue somar valores, por exemplo, por restaurante, por tipo de restaurante, enfim, você consegue ter isso aí, mas na sua funcionalidade você vai entender a sua necessidade. O próximo exemplo aqui, esse aqui é bem legal, é rápido, só para mostrar para vocês. Isso no XGS 4 não tinha, isso já vem do XGS 6, é uma mão na roda, porque você vai lá e você só adiciona a coluna, você fala que você quer o tipo de seleção como checkbox model, e aí quando você clica aqui, todos os itens estão selecionados ou não, aqui, entendeu? E aí você tem essa opção de selecionar linhas, tá? Então esse aqui é um jeito de você selecionar através de checkbox. O próximo exemplo é um tipo de coluna novo também que tem no XGS 6, que é o tipo de coluna Raw Number, ou seja, aqui você só vai enumerar o grid com as linhas que você gostaria de ver, né? Dependendo da funcionalidade, isso é necessário. Agrupamento de cabeçalho de coluna, também é bem legal isso aí. Isso dá até um ar mais estético para a aplicação e deixa a aplicação, além de mais bonita, também uma ideia de visualização bem mais clara. Então, aqui é um column, uma configuração columns dentro de uma coluna. É assim que você faz, e aqui você vai ter as colunas aqui já funcionando, tá? Eu vou mostrar um negócio aqui que eu não mostrei lá no primeiro grid. No controller, você tem aqui, ó, o tal do render%. Tá vendo aqui, ó? Render%. Lá no grid, você tem o render%. Quando você vem aqui, o que você está vendo aqui, só para você entender? Você está falando que você quer renderizar o valor no formato de percentual, e aí você usa essa outra função para renderizar o sinal, para você pintar de verde ou vermelho. É aqui que ele está fazendo isso, tá? Aplicando o template. Então, outra coisa legal do grid é que toda coluna você pode eventualmente renderizar o conteúdo de uma maneira customizada, tá? Então você só configurar isso no grid e aí você trata isso no controller. Vamos para mais exemplo aqui. Isso aqui é múltipla ordenação. Você pode falar que você quer nome ordenado descendente, data. E aí conforme você vai clicando, ele vai mostrando aqui embaixo como é que é a ordenação que ele está enviando o comando para a Store. Lembrando que isso aqui pode ser repassado para uma Store, pode ser repassado para um back-end remoto. Então também é bem legal isso aqui.
o Locking Grid. O Locking Grid é uma funcionalidade parecida para quem trabalha com Excel, para quem gosta de congelar a primeira coluna e navegar no resto, tá? De uma maneira onde a primeira coluna, para ter o seu norte de observação e de análise, ela fica fixada. Então é bem legal também e é bem fácil de fazer, porque você só fala que ela está travada e pronto, já era. Você já está com todo o seu grid funcionando de uma maneira onde você vai aplicar essa funcionalidade. Edição de células também é legal, bem simples também. Você vai precisar configurar um editor. Onde que está aqui? Vamos colocar umas colunas. Aqui, ó. Você precisa configurar um editor, e aqui é legal porque é o seguinte, você pode, se você não encontrar um editor dentro do XJS que te atenda a edição especificamente de uma coluna sua, você pode criar, ou você já pode usar uma série de componentes aqui. Então é bem legal também isso aqui, para você poder ver assim, ó. Eu vou clicar lá e eu posso vir aqui, colocar aqui bsource. Okay? E aqui eu já tenho um combo box. Se você for ver aqui, ó, vamos ver, tá aqui, ó, tá vendo o editor, o combo, como é que é os dados da store, tá aqui, né? E por aí vai. Eu não vou entrar muito no detalhe porque o link vai estar na descrição, depois vocês podem ver. O Row Expander. Isso aqui é para você poder ter uma funcionalidade onde você pode expandir essa linha e você pode fazer algo a mais. Quer ver, ó? Na verdade você desenha um HTML na expansão. E isso aqui, ó, ele faz o uso de um plugin, que é o plugin Row Expander. Lembrando, Grid tem feature e tem plugin, tá? Isso é bem legal. O Property Grid. O Property Grid é mais para ter uma noção de como se fosse aqueles grids de ferramenta de desenvolvimento, né? Particularmente eu nunca tive uma utilização desse cenário aqui, mas o link vai estar aqui para vocês poderem ver depois. O XML Grid. O XML Grid nada mais do que um grid onde ele tem aqui um modelo, como é que ele vai ler o modelo, e aí ele faz uma chamada AJAX para esse XML. E nesse XML ele renderiza no grid aqui. Mas é a mesma coisa que você está renderizando um JSON, não muda nada, tá? Então é uma funcionalidade que não muda muito. Se você for ver aqui, dentro do grid você não tem nada específico para configurar que você está lendo o XML. Na verdade, é só para quem está fazendo todo o trabalho é o header lá no proxy da Store. Vamos pro tá. Aí já vamos pros exemplos um pouquinho mais avançados. Filtro no grid. É bem legal isso aqui também, porque eu posso vir aqui, e isso é um recurso que você tem dentro do grid, que você clica, você fala qual coluna que você clica na coluna que você quer filtrar, e aqui eu vou digitar aqui, ó, A, T, E comercial e T. Então ele já filtra para mim. Ou Verizon, ele já filtra para mim também. Então é bem legal isso aqui. Lembrando que isso aqui também dá para ser disparado remoto para o seu back-end aí. O Grid Export. Esse aqui é mais assim, como que ele pode exportar o grid. Isso aqui é meio complicado porque assim, ele vai exportar o que está aqui no client, tá? Então não confunda com, eu vou clicar aqui, ele vai exportar toda a minha base de dados. Não tem essa mágica, então provavelmente você tem que ter
algo desenvolvido no seu back-end para que exporte sua base de dados, para que exporte uma grande quantidade de massa de dados. Provavelmente você vai fazer isso de maneira assíncrona e não síncrona para não complicar a tua aplicação, mas é um exemplo aqui que, dependendo da funcionalidade, você pode usar. Paginação. A maioria das stores são paginadas lá no back-end. Você vai lá no banco, você pega uma porção de dados e avisa quantas páginas tem, e aí o grid vai paginando para você. Aqui o que ele está fazendo é isso, tá? Está só paginando. Esse é um modelo de paginação. O próximo é um outro modelo que só tem uma barra de progresso ali, mas se você for ver, não muda nada demais aqui, porque eu posso clicar aqui e vir aqui na leitura, mas é mais uma mudança estética. Esse aqui também é uma outra opção de paginação no grid, né? Também é puramente estético. Esse exemplo aqui é legal. Esse exemplo aqui eu posso carregar um campo. Eu clico no label aqui do campo que eu quero carregar e jogo ele aonde eu quero e ele carrega para mim. Então eu jogo o número aqui, pronto, e a data aqui funciona também. Vamos ver o próximo exemplo. Tá. Aqui eu pego uma linha, jogo para lá e ele traz para mim. Praticamente é isso, tá? É bem simples também. O legal é que tudo isso aqui já tem um código-fonte guardado aqui para vocês. Tá? Você pode colocar ações no topo do seu grid para tratar de acordo com a linha selecionada. Esse aqui é um exemplo que fala exatamente sobre isso. Eu acho que é interessante vocês darem uma olhada depois para entender como é que funciona. E aqui ele tem até o exemplo, ó, do @buy, do @sell, e aqui estão as ações, como é que você vai tratar elas. É bem legal também isso aqui, porque dependendo do grid você vai precisar de uma dinâmica dessa aí para atender uma funcionalidade. E no Advanced Features, o que nós temos aqui? Esse aqui é um exemplo que é muito parecido com o que a gente acabou de ver, né? Você tem uma série de ações aqui para poder, né, fazer alguma coisa que, na verdade, que os botões não estão nem configurados para nada, né? E é mais assim, a parte estética para você ver. Esse aqui é legal porque você coloca um grid dentro do outro. Isso aqui, quando você pode utilizar, dependendo da situação, é show de bola. Vamos ver. Será que eu pulei? Fiquei na dúvida, eu pulei o grid anterior aqui. Tá. Esse grid aqui também é legal porque você vai poder customizar gráficos dentro da célula do seu grid. Então, ó, é aqui que você vai ver como que você vai, qual componente você vai utilizar para demonstrar o valor. É bem legal porque você só vem aqui utilizar os exemplos, já vai te dar uma mão na massa aí para poder fazer isso aqui funcionar para vocês. Vamos lá. Aqui ele está falando aqui, ó, eu posso selecionar células, eu posso selecionar colunas. Olha lá, tá vendo? E aqui, ó, na verdade é um modelo de seleção do grid, tá? Geralmente você deixa só a linha, bem difícil, você deixa a linha e múltiplas linhas de seleção não. Mas tá aqui o exemplo para vocês poderem explorar depois. Esse aqui é reconfiguração do grid. O que é legal isso aqui?
isso aqui a gente já chegou a utilizar aqui na Bsource, é uma mão na roda também. Às vezes você tem um grid, e esse grid ele tem que mudar o conteúdo dele. Para você não ter que ficar com 2 grids na tela e ficar escondendo e mostrando um, você pode ter um grid e aí você faz uma funcionalidade que o grid disponibiliza para você fazer a troca da store que aquele grid vai renderizar ou a troca das colunas que ele vai renderizar. Então isso também é possível fazer através desse exemplo aqui. É bem legal também. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho lá como é que é o meu modelo de employees e de offices. E provavelmente no controller tá lá, ó. Ele vai lá pegar quais são as colunas, pelo tipo de store. Aqui ele tem os dados, olha lá. E aí, ó, ele cria a store de funcionário, ele cria a store de escritórios, e aí ele vai montando toda essa estrutura para poder renderizar no grid. Mas o que conta mesmo é esse método aqui, ó, o grid.reconfigure. Você tem que passar a store e quais são as colunas que o seu grid vai configurar e aplicar para ser utilizado. É bem legal isso aqui, vira e mexe a gente acaba usando aqui. Big Data. Esse aqui é um exemplo onde eles colocam uma série de dados aqui. E aí você vê que você vai andando aqui, ele vai recarregando isso daqui. Então o que ele está mostrando para vocês? Que o XGS tem uma capacidade de leitura muito grande de linhas. Então ele tem um banco de dados enorme aqui e você vai conseguir ler e renderizar isso tudo nele, tá? Então essa que é a pegada desse grid aqui. Não tem nada demais, nada que você olhe, que você fala, nossa, mas tem que ativar uma funcionalidade? Não tem. Não tem nada que você vai fazer aqui que seja uma coisa fora do normal. Eu posso vir aqui e desagrupar, na verdade assim, minimizar o agrupamento, mas é bem legal também. E na verdade assim, é só para mostrar que ele aceita uma grande quantidade de dados. E esse aqui é um grid mais para quem tem aquelas aplicações críticas, onde você precisa ficar atualizando os dados direto no grid. É uma excelente opção para você também, tá? Então, como eu vim aqui mais para mostrar as funcionalidades do grid, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha se você gostou. Deixa o seu dê joinha se você não gostou. Interaja com a gente com os campos de comentário aqui embaixo. E também não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. E até a próxima. Falou!